Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos no nosso 7º encontro do curso A Terra e as Relações de Gênero no Campo. Hoje nós vamos receber a professora Letícia Medeiros Jalil. Ela é doutora em Ciências Sociais, Desenvolvimento e Agricultura, professora na Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenadora do GT de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, coordenadora da Rede A Terra, Feminismo e Agroecologia do Nordeste. Hoje ela vai falar para a gente, a palestra vai ser Por uma Terra que Fortaleça as Mulheres Rurais. Eu espero que todos aproveitem. Né, das mulheres rurais e nos tragam elementos para a gente pensar coletivamente isso, né? Então, a gente vai estar aqui discutindo Fortaleça as Mulheres Rurais. Eu espero porque eu vi que foi num bloco muito interessante, né, de envolvem, né, esse campo aí. Estou passando aqui. Bom, eu quero começar com vocês, né, com algumas perguntas, assim, geradoras, algumas perguntas provocadoras, né, assim. Uma primeira pergunta, e talvez vocês tenham feito, né, por que é necessário uma matéria específica para as mulheres, né? Por quê? E eu acho que uma outra pergunta é de que mulheres estamos falando, né? Desdobra-se daí, né? Qual o papel da Terra no enfrentamento às desigualdades de gênero? Eu acho que vocês, pelo programa do curso, né? Eu acho que vocês têm elementos para pensar isso. E como pensar ou repensar a Terra a partir das desigualdades de gênero, raça e geração. Outras do que a gente chama, né, essa interseção das opressões, né? Então, a gente conseguir, a partir dessa problematização da Terra, também trazer outras questões que crivam a vida das mulheres, sobretudo numa sociedade desigual, né? De uma forma desigual, numa sociedade patriarcal, capitalista, né? Machista, enfim. Então, tentando responder essas questões, né? Eu formulei então essa participação no curso. Esses slides estão disponíveis. No final, eu coloquei várias referências bibliográficas, né? Patrícia e Alessandra, várias sugestões de filmes também, que vocês podem usar também nas ações de ATER, né? Alguns materiais para a gente ir trocando mesmo, tá? Bom, estou com problema, peraí. Bom, então quem são as mulheres rurais no Brasil, né? De quem estamos falando, né? Então, são identidades diversas que confluem em modos de organização do trabalho, da produção de alimentos, bens imateriais e que desenvolvem uma relação com a terra, né? Que imprimem a elas um modo de vida complexo e estritamente ligadas à natureza, né? A partir disso, a gente pode pensar, então, né? Assim, quais são essas múltiplas identidades, né? A gente também traz para uma reflexão que essas mulheres, né, são portadoras de saberes e conhecimentos fundamentais para a reprodução da vida. Então, para a gente pensar que a Terra ela não está levando a solução, ela não está levando o conhecimento, né? Essas mulheres elas têm conhecimentos, têm saberes, e que esses saberes muitas vezes são confundidos, né, como parte ali daquela natureza do ser mulher, mas não é assim, né? Elas, então, um reflexo primeiro desse saber é que as pesquisas mostram que as mulheres são, de fato, guardiãs da socioagrobiodiversidade, né? E eu vou mostrar para vocês um pouco a partir de uma sistematização que a gente está fazendo das cadernetas agroecológicas, o conjunto, né, de espécies de sementes, animais, vegetais, que estão sob o controle, né, sob o cuidado das mulheres rurais, né? Então, quem são essas mulheres? São as agricultoras familiares, né? Se a gente for pensar essa categoria, uma categoria para uma ação política, né? A gente não vai discutir isso aqui com vocês a fundo, mas essa categoria agricultora familiar, como um chapéu, como um guarda-chuva, ela comporta uma diversidade de formas, de identidades, né? Que é o que a gente trouxe antes. Então, são camponesas, são jovens, são negras, são quilombolas,
são indígenas, são extrativistas, quebradeiras de coco, pescadoras, fundos de pasto, enfim, né? Nessa diversidade dessas identidades diversas em torno, né, dessa questão da produção. E aí a gente traz também para pensar um pouco o que é esse marco da agricultura familiar, né? É essa forma de organização, de reprodução da vida, baseada no que a gente chama do tripé família, produção, trabalho. Por que eu trago isso? Porque isso é central para a gente poder pensar a dificuldade que a gente tem de discutir gênero, de discutir a partir do feminismo, porque a gente está falando de um núcleo que, ao mesmo tempo, ele é de reprodução desse modo de vida, mas ele também é de produção. Né? Assim, e é nesse núcleo, né, muitas vezes fechado, e que a gente acha que não pode mexer, né, nele, que se dá, então, as relações desiguais de poder, que se dão as relações de opressão, né? E é nesse núcleo, então, que essas relações de opressão marcam a vida das mulheres, né, a partir do que a gente fala, né, do patriarcado e do capitalismo. Então, eu estou trazendo esses elementos, pincelando, eu sei, né? Mas certamente, se a gente tiver dúvidas, a gente depois no debate vai aprofundando e com certeza nas aulas anteriores vocês também tiveram a oportunidade de ver isso, né? Eu trago essa reflexão, Alessandra, porque é aí, né, que a gente fala, é aí que se esconde a complexidade de trabalhar com gênero na agricultura familiar, na agricultura camponesa, né? Porque a gente está falando de um modo de produção e às vezes a gente pensa que se a gente mexe nessa composição das relações de poder, a gente vai mudar, né, a forma de produção, a gente vai mudar o que para nós é tão caro, né? Porque todas e todos que estão aqui, a gente tem muito carinho, muito cuidado com essa forma de produção e de reprodução desses sujeitos que são os agricultores, as agricultoras familiares. Bom, eu trouxe para a gente pensar um pouco que essas mulheres rurais, né, na sua diversidade, é importante a gente entender em que contexto as mulheres rurais vão se formando enquanto sujeito político, sobretudo na proposição de políticas públicas específicas para as mulheres. A ATER é uma delas, mas ela é fundamental. A gente fala, né, a ATER, Patrícia, ela é a porta de entrada para um conjunto de outras políticas públicas que vêm para suprir as desigualdades, né? Seja de gênero, seja de geracional, seja para a juventude, seja as políticas específicas para os modos de produção específicos, no caso pesca, né? Como vocês estão tratando aqui, mas é através da ATER, e por isso que uma ATER qualificada, ela passa por um entendimento dessas relações de poder e também de um entendimento desses arranjos institucionais que estão previstos no campo da execução das políticas públicas. E qual é o papel da assessoria técnica para que essas políticas cheguem aos seus sujeitos beneficiários, né? Mas isso não nasceu do nada, e eu vou mostrar um pouco isso para vocês muito rapidamente. Essa é a Margarida Alves, né? A Margarida Alves, ela foi uma sindicalista assassinada. Ela não era uma mulher que se reconhecia como parte do movimento de mulheres, ela era parte do movimento sindical, mas foi uma mulher que marca a luta das mulheres trabalhadoras rurais dentro do sindicalismo. Ela morre, né? Ela é assassinada. E a partir disso, a gente tem aí já esse ano fazendo 20 anos a Marcha das Margaridas, que é o maior ato público, a maior articulação de mulheres rurais do mundo, né? Ano passado, não, passou rápido, colocamos 1.000 mulheres em Brasília e certamente muitas mulheres aí do Espírito Santo estiveram presentes, né? Então, uma saudação a Margarida Alves. Trago a Elizabeth Teixeira, ainda é viva. A Elizabeth Teixeira, ela fez parte das ligas camponesas, né?
Eu acho que vocês já ouviram falar, quem não ouviu falar, anota, né? Tem que saber o que foram as ligas camponesas. Tem um filme que se chama Cabra Marcado para Morrer, que vocês baixam no YouTube. É um filme que vai mostrar a importância das ligas camponesas. Tem um livro, né, Os Camponeses e a Política no Brasil, do José de Souza Martins, que ele vai trazer também parte, né, ele localiza como um dos principais momentos de organização política e que vai, pós-ligas camponesas, você muda, né, o sentido da luta política no meio rural brasileiro, né? Mas a Elizabeth Teixeira ela era companheira do João Pedro Teixeira, que foi assassinado, né? E aparece ela aqui com os filhos no velório do João Pedro, e depois ela já adulta. E a Elizabeth, ela foi uma mulher que é uma mulher viva ainda, né? E que traz para a gente todas essas especificidades de se manter numa luta. Ela ficou clandestina, enfim, né? Então é uma outra mulher que a gente faz uma referência sobre esse processo de constituição, né, das mulheres como sujeitos, das mulheres rurais como sujeitos políticos, a chegar ao que a gente conhece hoje, né? Então, a gente tem aí uma linha do tempo muito rápida, né? Assim, década de 50, 60, as ligas camponesas e as lutas sindicais. 64, a gente tem a ditadura militar no Brasil, o assassinato de diversas lideranças camponesas, né? E aí você já vê a Elizabeth e a Margarida Alves surgindo nesse cenário. Em 80, com a abertura política e o reinício da organização política, você tem quem consegue, né, quem lê, estuda um pouco sobre isso, sabe o que foi a Constituição de 88 e a capacidade que os movimentos do campo tiveram de proposição, de trazer propostas, né, para esse texto. Em 84, 85, a gente teve a Constituição em 88, né? 84, 85, a gente tem o surgimento do movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, né? O movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Sertão Central e o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Sul, né? Naquele momento, as mulheres traziam uma demanda muito específica, que era o direito de serem reconhecidas pelo Estado como trabalhadoras, né? Então, direito à previdência, direito à licença maternidade e esse direito de serem reconhecidas como trabalhadoras, né? Só em 1995 é que as mulheres rurais, pasmem, vão ter direito à sindicalização, né? Então, olha o que a gente está falando aí de um percurso de tempo, e essa linha de tempo ela é importante, gente, para a gente poder olhar para os processos sociais, né? Refletir sobre eles e entender que tudo é fruto de luta e de organização. E quando a gente está falando de mulheres rurais como sujeitos políticos, e o que para a gente parece uma novidade ou algo difícil de fazer, que é uma matéria específica para as mulheres, é normal, porque a gente está falando de algo que é muito novo, né? E as mulheres trazem demandas específicas num processo histórico de exclusão, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, em 95, a gente está em 2020, né? São o quê? 25 anos atrás, as mulheres não têm direito nem a se sindicalizar. Então, aqui eu trago algumas mulheres, essas são fotos da minha tese de doutorado. Essa que está aqui no plano maior é a dona Vanete Almeida, ela é uma das fundadoras do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, mas todas essas mulheres aí, são mulheres rurais, na sua diversidade, compuseram aí o que a gente chama aquela primeiro grupo de organização das trabalhadoras rurais. Essa que está sentada é a dona Lia de Tapetim, que foi a mulher que leu a Carta das Mulheres no 4º Congresso da CONTAG, né, trazendo as demandas específicas das mulheres. E aí a gente tem as mulheres aí nas frentes de emergência, sobretudo aqui no Nordeste, né, do Brasil. É interessante a gente olhar para isso, porque, por exemplo, dona Vanete, ela contava, ela já faleceu também, ela contava que ela ia nas frentes de emergência pela igreja, né? Os homens tinham direito a receber o salário, as mulheres não tinham direito. Então, a organização das mulheres começam ali pelo direito de serem remuneradas, já que elas trabalhavam tão quanto os homens, né?
e pelo direito de se alistarem nas frentes de emergência, né? E aí Dona Vanete contava que ela começou, aí ela ia enquanto igreja e ela começou a olhar quem eram as mulheres mais, né, mais brigonas, mais organizadas. Então ela ia chamando essas mulheres e falava: vamos nos organizar, né? Vamos nos organizar enquanto movimento. Então daí nasce um dos maiores movimentos de mulheres rurais da América Latina e do mundo, que é o MMTR Nordeste. Trago algumas outras fotos, isso tudo é do arquivo da FETAP, né? Federação dos Trabalhadores da Agricultura aqui de Pernambuco. Algumas fotos do acervo de Dona Vanete. Essa aqui é a primeira reunião de Dona Vanete com as mulheres rurais, né? Você vê que ela está ali segurando um livro, ela teve uma capacidade de construir uma memória, né, desse movimento, com registros, enfim. E aqui a gente já começa a ver esse início das organizações das mulheres, né, sindicalistas rurais. Bom, eu trago muito rapidamente o que continha a tese, né, o que a gente chama a tese das mulheres no 4º Congresso da CONTAG, em 85, e a tese diz a proposta para aumentar a participação de nós mulheres trabalhadoras rurais no nosso movimento sindical, né? Então, alguns pontos, né, dessa tese era incentivar a participação, incentivar as mulheres a serem ligadas, né, e levantar e encaminhar as reivindicações específicas. Então, a carta traz para a gente esse reconhecimento da necessidade de ações específicas com as mulheres, sobretudo a auto-organização e a participação política. Tá muito rápido, Ale? Tá indo muito... Tá bom, gente? Tá ótimo. Pode continuar, Letícia. Tá ótimo. Então, aqui um cartaz, né, do primeiro encontro aí de mulheres. E aí, gente, a gente já tem um salto, né? A gente já vai aí para a década de 2000, essas mulheres, né, já organizadas, trazem no início da década de 2000 uma campanha pela documentação das trabalhadoras rurais. Eu gosto muito de trazer isso, porque eu sempre falo assim, para a gente entender o que significa a importância da organização, é que uma das primeiras ações das mulheres foi a campanha pela documentação. E por que é necessária a documentação, né? Porque elas estavam reivindicando uma relação com o Estado, o reconhecimento pelo Estado de que elas são trabalhadoras. E a exigência, e elas estavam exigindo do Estado direitos à previdência, direitos à aposentadoria, direito à licença maternidade, e elas se esbarram em algo que a gente fala que ele é estruturado pela sociedade patriarcal, nas desigualdades, que é, por exemplo, não terem acesso à documentação. Para alguns, o que eu estou falando, vocês vão dizer, é verdade, né? E isso esbarra, né? Isso esbarra, por exemplo, em acesso a crédito. Então, são mulheres que, no seu conjunto, sequer existiam como sujeitos para o Estado, porque elas não tinham nem certidão de nascimento, muitas vezes, né? Então, assim, essa campanha, ela reflete a realidade das mulheres, de uma estrutura que se materializava e que se materializa até hoje, né? Numa desigualdade de acesso a direitos e na sua relação com o Estado, né? Então, eu tenho aí, 2003, uma mudança, né, no governo, aí eu tinha, então, uma chegada do governo Lula, né, e que traz algumas possibilidades de mudança na estrutura do Estado. O MDA não foi criado pelo governo Lula, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criado no governo FHC, né? Mas a mudança nessa estrutura, nessa estrutura para se adequar as demandas específicas das mulheres se deu no governo Lula, onde foi criada primeiro a AEGRE, que era uma assessoria especial de gênero, raça e etnia, que depois trabalhou projetos que produtiva, lembra, Patrícia?
projetos, né, da documentação da trabalhadora rural. Então, vários projetos eram tocados por essa assessoria, que depois virou uma diretoria, que na sua institucionalidade ela estava abaixo da presidência, né? Ela tinha quase um status de ministério. Eu acho, assim, a gente conversando um pouco com algumas companheiras, a gente disse que esse foi o ápice, né, que as mulheres rurais conseguiram atingir, né? Então, o que se deu nesse campo de 2003 a 2018, quando foi destituído o MDA, né? Extinto o MDA, e essa secretaria foi extinta também, né? Diversas políticas com ações específicas para as mulheres rurais, né? Quais são? Titulação conjunta, só em 2003 as mulheres passaram a ter direito à titulação, né? Quando eu falo titulação conjunta no processo, né, de luta pela terra, então a TER específica para as mulheres, o Pronaf Mulher, que vocês já devem ter discutido, né? A TER Agroecologia, com 30% de recurso para as ações com mulheres, né? Apoio para grupos produtivos de mulheres rurais, o programa de aquisição de alimentos, que também tinha e ainda tem, né? Ações específicas para as mulheres, o PNAE, enfim. Então, é um conjunto de políticas, gente, é muito pouco tempo, né? Assim, é muito jovem, né? O nosso processo de democratização, se a gente for pensar a partir das mulheres rurais, né? E aí, o que se desdobra disso, né? Uma participação das mulheres em espaços de discussão e definição de políticas públicas. Então, você tinha assento das mulheres no CONDRAF, que antes tinha, né? Nos fóruns, diversas ações de rua, como a Marcha das Margaridas, enfim, né? Lembrar que foi na Marcha das Margaridas, por exemplo, numa das marchas, que as demandas específicas como fomento para quintais, as questões específicas para a terra com agroecologia, combate à violência, tudo isso, né, são processos que vão gerando acúmulos e que, ao mesmo tempo, vão mudando a lógica. E eles nem sempre são acompanhados por uma modificação de uma cultura de ATER, né? Porque a gente vem formado, eu sou professora de extensão rural e eu sempre digo isso, né? A gente sabe que a gente tem uma ATER que ela foi fortemente marcada por uma visão difusionista, né? E aí a gente não tem... A gente fala assim, a gente tem que mudar essa cultura da terra, mas é lento, né? Porque a gente aprendeu de outra forma. E aí a gente tem como desdobramento desse processo, né, uma ampliação da categoria de ação política identitária, né? Então a gente tem aí o que chamava de mulheres das terras, das águas e das florestas, né? Assim, o que demonstra essa complexidade de mulheres, dos seus trabalhos, dos seus modos de vida, né? Então, a gente está falando de uma mulher que não é geral, né? E cada uma aqui de vocês, cada um de vocês estão trabalhando com pescadoras, vocês estão trabalhando com os pomeranos, vocês estão trabalhando com aquela camponesa, com as assentadas de reforma agrária. Então, é importante que a gente consiga entender de que forma essas identidades também comportam formas de relação e de produção distintas. Tá muito rápido, gente. Tá bom? Bom, eu trouxe algumas fotos aí, né? Na marcha do ano passado, no Encontro Nacional de Agroecologia. Enfim, eu acho que essa também é uma característica, né, de que as mulheres rurais, elas passam a ocupar a cena pública, né? E isso é fundamental numa mudança de uma cultura no campo do reconhecimento da necessidade de mudar regras e formas, né? Regras de participação, regras que vão se constituindo, né? E que não foram questionadas, né? Então, por que são necessárias políticas públicas para as mulheres rurais no Brasil, né? E aí eu trago alguns dados, tá? Para a gente pensar juntas aqui, juntos, e fazer reflexões nessa TER, que esse é o objeto nosso, né? Bom.
Bom, a gente está falando, né, de 15 aí por cento da população que vive, né, no meio rural. Pode parecer pouco, gente. Eu acho que isso a gente tem que desconstruir também, porque isso é uma narrativa de disputa, que está em disputa, né? Pensar primeiro essa configuração, essa categorização rural e urbano em muitos municípios, a gente sabe, e vocês que estão trabalhando com a terra sabem disso muito melhor do que eu, em muitos municípios a gente não consegue dizer, né? É uma coisa proforme, sobretudo no campo da ação de política municipal, enfim, mas essa fronteira entre rural e urbano, né, não é tão fixa assim, né? Mas 15% de uma população como a do Brasil é muito maior do que populações de vários países no mundo, né? Então, é uma população significativa que a gente precisa ter uma atenção, né, dobrada. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a região sudeste, que é onde vocês estão, né, nessa divisão aí territorial, é onde tem a menor proporção de população rural, né, do Brasil, é 7%. Então, assim, é quase, aqui na região Nordeste a gente está falando de 28%, né, na região Norte 26%, e na região Sudeste a gente está falando aí de 7% da população rural, tá? Eu não dou conta de ficar falando e vendo o chat, mas eu estou vendo que o chat está bombando, aí eu vou olhar assim, mas não estou conseguindo. Peraí, que tá passando. Acho que travou, Ale. Para a gente aqui está em população em área rural no Brasil por gênero. E aí, quando eu olho essa população, né, 47% dessa população são mulheres, né? E aí a gente está falando de 14 milhões de mulheres, né, rurais que vivem, né, no meio rural brasileiro. Quando eu vou olhar essas mulheres a partir, né, da sua cor ou raça, isso também é importante para a gente, porque o movimento, né, negro, as mulheres, enfim, começam também, né, a se organizar e trazer essas demandas, e sobretudo a partir desses dados. Eu estou trazendo dados do IBGE e da PNAD de 2019, que a gente sistematizou aqui, mas quase 59% das mulheres rurais se autodeclaram pardas. E aí a gente vai fazer uma problematização sobre essa categoria parda, né? Eu acho que a Patrícia, a Alessandra me falou que vocês já tiveram, né, uma discussão sobre raça, mas pardo no Brasil, né, essa categoria parda no Brasil, ela a gente fala muito assim, é aquela pessoa que não se reconhece como negra, porque ser negra no Brasil, né, é fortemente marcado por um racismo, né, estrutural, um racismo de muita violência. Então, assim, essa é uma categoria que a gente pode fugir dela, né? Então, é parda. Então, eu não sou branca, eu não sou indígena, eu não quero ser negra, então eu sou parda, né? Então, tem a ver com muitas questões que eu não vou entrar aqui, mas a gente precisa ter um olhar sobre isso, né? Sobre o que significa essa autodeclaração de ser mulher negra, de ser mulher parda, de ser mulher branca, enfim. Bom, nós mulheres, na sua maioria jovens ainda, né? Então, quando eu falo jovens, apenas 22% dessas quase 15 milhões de mulheres está acima de 55 anos, né? Então, esse é um dado importante para a gente pensar, por exemplo, os arranjos produtivos, os projetos produtivos, quais são os interesses dessas mulheres, né? Por onde essas mulheres caminham, qual é o sentido, né, de vida para elas. Então, assim, não são mulheres envelhecidas, né? São mulheres que ainda têm muito a força de trabalho e que têm muito desejo de se construírem, né, como sujeitos aí nessa vida que ele tem. Então,
28% das mulheres está nessa faixa de 0 a 17 anos, né? 21, 18 a 32. Então, eu tenho aí quase 50% das mulheres está entre 18 e 54 anos, gente. Né? São essas as mulheres aí. E tem uma proporção grande de jovens. E aí, um outro dado, assim, muito duro, né? Para a gente entender quem são, como é que essas mulheres estão, né? Que é a escolaridade. Eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de saber, né? Eu estou falando de escolaridade. Quase 52% das mulheres, né, tem o fundamental incompleto ou equivalente, né? Assim, então, eu estou aí entre mulheres analfabetas e mulheres com fundamental incompleto, né? Apenas 4%, 4,7% das mulheres têm um superior completo, né? E aí uma faixa grande, que é 20%, está no médio completo, né? Mas se eu olho o médio incompleto, fundamental incompleto e analfabetas, isso vai para quase 90% das mulheres. Né? Então, a gente precisa pensar projetos de educação, né, no campo, a gente precisa pensar projetos de formação que dê conta da inclusão dessas mulheres, que dê conta da formação, da capacitação dessas mulheres, né? Porque essa é a realidade. A gente está falando de uma PNAD que foi sistematizada no ano passado. Né? Então, assim, a grande maioria das mulheres não tem acesso à escola. E a gente sabe que, né, as escolas estão sendo fechadas, enfim. Mas a gente tem que ter isso em mente para a gente entender, então, né? Volta aquela pergunta: quem são as mulheres rurais no Brasil, né? Bom, e aí eu quero pensar com vocês um pouco a estrutura agrária no Brasil, né? E a estrutura social das famílias no acesso à terra, né? Assim, a gente fala que pensar a estrutura agrária no Brasil é fazer uma reflexão, né, sobre as relações de poder, mas pensar a estrutura agrária a partir das relações de gênero é fazer uma reflexão da opressão, né? As mulheres são quem tem menos acesso à terra no Brasil, né? E isso é uma questão central, gente. Ela é uma questão, é um dos grandes impeditivos das mulheres permanecerem no meio rural, das mulheres serem reconhecidas como sujeitos produtivos, né? Das mulheres terem capacidade de definição, né? do sistema produtivo, enfim, né? Então, é o que a gente diz, podemos pensar a estrutura agrária, né, como ela reproduz as relações de poder no acesso à terra, mas também internamente às famílias. Se a gente for pensar que a titulação conjunta só foi dada em 2003, né, então quantas mulheres, né, que não têm acesso à terra, e a gente está falando disso só dos assentados de reforma agrária, mas tem uma estrutura aí desigual, por exemplo, no que tange as comunidades tradicionais, né? E tem vários estudos que mostram isso, né? Que as mulheres não têm direito à terra. A terra, ela é passada naturalmente aos homens, né? Bom, então, a questão da titulação conjunta é só a partir de 2003. Todas as outras formas de acesso à terra, né? São fortemente crivadas pelas relações de gênero, então a herança, a posse, enfim, todas essas, as mulheres estão excluídas, né, do acesso à terra. E o que a gente fala é que o acesso à terra é uma questão de justiça social e de gênero, né? E que isso não diz respeito só à reforma agrária, mas a reforma agrária, a gente fala que é necessário uma reforma agrária para a distribuição da terra no Brasil, que é um dos países que tem o maior índice, né, de concentração de terras, o índice Gini lá, que vai mostrar, mas também é necessário fazer uma reforma cultural, política de gênero dentro desses modelos, né? E o acesso à terra, e por que o acesso à terra ele é importante, né? Porque a gente está falando de uma agricultura familiar que no Brasil é marcada, e é uma das características da agricultura familiar é não ter terra, né? Então, o acesso à terra é uma das formas de enfrentamento à pobreza, às desigualdades sociais, às desigualdades econômicas e à garantia da segurança alimentar e nutricional.
né? Se eu penso isso para a agricultura familiar como um todo, eu tenho que ter um olhar, né, mais fino para pensar qual é a situação das mulheres em relação ao acesso à terra. Bom, e aí quando eu vou pegar, né, esses estabelecimentos rurais no Brasil, né, os estabelecimentos que respondem aos critérios da agricultura familiar, os que estão lá no DAP, do PRONAF, enfim, né, qual sejam 4 módulos fiscais, enfim, toda aquela caracterização, né, eles correspondem a 70%, né, 77%, né, dos estabelecimentos rurais no Brasil estão dentro desse enquadramento. Só que eles só têm, né, é muito interessante esse dado, né, porque os estabelecimentos que não estão enquadrados no que a gente chama de agricultura familiar, eles correspondem a 23%, mas eles detêm 77% das terras, né? Então é isso que a gente está falando, de uma concentração absurda que vem se naturalizando no Brasil, né? Mas pensar, olhar esses dados, né, é colocar o Brasil num patamar de um dos países que mais concentra terra no mundo. Quando eu vou olhar isso, e aí, né, os dados também são mais significativos ainda quando eu olho dentro daqueles 23% que se enquadram, né, em agricultura familiar, 5% tem a terra é menor que 10 hectares, menos que 10 hectares, né? 39% está entre 10 e 100 hectares, a gente sabe que isso é muito... É um indicador muito amplo, né? Mas a gente se atém a esse 50%, né? Que está aí com até 10 hectares. Para nós, por exemplo, aqui no Nordeste, ainda é menos. Né? A gente tem, por exemplo, estados, tem regiões aqui que a agricultura familiar basicamente tem 2 hectares, né? E vocês que são técnicos sabem que essa é uma questão, né, para a reprodução da agricultura familiar no que tange a diversas experiências de criação, por exemplo, animal, né, de produção de algumas produções, alguns itens. Ai, faltou a palavra agora, né? Mas, enfim, a questão do acesso à terra e, sobretudo, no que a reprodução da família, quando esses filhos casam, a sucessão, a herança, enfim. Então, não tem para onde ir, ele vai embora, né? A juventude vai embora, né? Então, quando eu olho esses estabelecimentos rurais no Brasil, a partir desse recorte de gênero, né? Apenas 19% desses estabelecimentos rurais, né, estão em nome de mulheres. Isso é fato. Quando eu olho para os estabelecimentos em que as mulheres são responsáveis por região, né, a região Nordeste, mais uma vez, ela é protagonista, né? Nós temos aí 57% dos estabelecimentos rurais que têm as mulheres como principal responsável, né? Na região Sudeste, eu tenho aí 14%, né, das mulheres. Se eu for olhar na região Centro-Oeste, 6%, né? Então, é interessante para a gente poder pensar o sistema produtivo, né? Os grandes empreendimentos, né, agrícolas, os complexos agroindustriais ou os famosos fazendas do agronegócio, né? Quanto maior, menos mulheres a gente vai ter à frente, né? E aí, pensar com vocês, por exemplo, o acesso a algumas políticas públicas, né? Assim, então, olhar as ações de políticas públicas a partir do reconhecimento dessa desigualdade é fundamental, né? Para a gente compreender o porquê da necessidade de políticas afirmativas, né?
Então, em ter esses dados, conhecer essa realidade, né? Assim, antes de problematizar a política em si, questionar... Letícia, desculpa te interromper, Letícia, só tem alguém com o microfone ligado aí, todo mundo fechar o microfone, por favor, gente. Desculpa, Letícia, pode continuar. Não, ninguém vai fazer merda nenhuma, já vai me deixar... Alessandra, eu acho que tem como a gente fechar o áudio dela aqui, ó. Só que eu não estou conseguindo localizar, você viu quem é? Edna. Então, guarda aí, você ficou até com medo. Não. Pronto. Letícia? Tá normal. Isso acontece, né? Então, assim, gente... Vamos procurar. Você tá... Aqui, ó. Isso aqui é no celular. Tem que guardar aí. Você tira e... Conseguiu? Acho que ainda tá, né? Ainda tá. Pronto, acho que agora foi. Então, Então, assim, olhar as dicas, né, e reconhecer essas desigualdades que são estruturais na nossa sociedade, né, assim, é fundamental para a gente compreender o porquê dessas especificidades, né. Então, eu sempre digo assim, às vezes os homens, eles... mas para que ter um ATER para mulheres? Mas para que ter um PRONAF para mulher? Eu digo, vem cá, companheiro, vem cá que eu vou te explicar o porquê, né, do que a gente está falando, né. Então, assim, é isso. Esse é um retrato das mulheres, né? Se eu for pegar a lupa e for olhar mais, essas desigualdades são muito mais fortes, né? Sobretudo para nós, da agricultura familiar. Então, por que essa negação da necessidade específica, quando nessa sociedade, né, nesses arranjos aí que a gente está trabalhando, por que naturalizar essas desigualdades, né? Então, a gente pegar esses dados e poder refletir coletivamente sobre eles e poder pensar como que as políticas públicas podem ser um instrumento para a intervenção dessa realidade e para a modificação dessas relações de poder, né? A política pública não vai resolver tudo, ela é uma ação do Estado no reconhecimento dessas desigualdades. Mas a gente tem a gente tem muita resistência das equipes técnicas, das assessorias técnicas, e eu venho apostando que essa resistência se dá pela não compreensão da realidade, né? Sobretudo quando a gente consegue fazer um debate e fazer um curso, por exemplo, como esse, né? Então, eu parabenizo a Alessandra e a Patrícia e elas na pesca, o projeto desculpa, me faltou o nome do projeto, porque é fundamental, gente, que a gente consiga coletivamente construir esse olhar, né? E fazer essa reflexão. Então, pegar, por exemplo, os dados do acesso das mulheres às políticas públicas, a gente vai ver, ele é profundamente desigual. A Alessandra trouxe os dados do PRONAF Mulher, né? O ATER para mulheres. Então, é pensar sobre isso e como que as políticas públicas devem ou não, podem ou não, reproduzir essas desigualdades estruturantes na sociedade, né? Eu acho que um outro desafio nosso, e por isso que lá no início eu trouxe a discussão, né, do tripé, do que compõe, do que caracteriza a agricultura familiar no Brasil, que é a necessidade de romper com uma visão familista, né, sobre as políticas públicas para a agricultura familiar, né? Então, esse tripé, família, produção, trabalho, as políticas públicas reforçam muito a ideia do chefe de família, por exemplo, né? Então, é o chefe beneficiário, é o crédito que chega para aquele homem, né? O acesso à terra que está no nome dele, né? Então, assim, é um conjunto de questões que as mulheres vão dizer assim, não, mas tem outros sujeitos nessa família, né? Que é o que a gente fala, tem que reconhecer que essa agricultura familiar, ela é um modo de produção composta por sujeitos que estão crivados em relações de poder nessa família. A família rural, ela é igual à família urbana, né? Ela tem as mesmas relações de poder, só que ela é muito mais complexa, porque lá todo mundo trabalha junto, né? Então, ao mesmo tempo é família, é modo de produção, é forma de organização do trabalho, né? Acho que essa pandemia está mostrando aí para a gente o que é todo mundo estar junto o tempo todo, né? O que é distinto das relações de trabalho no meio urbano, né? No meio urbano eu tenho o tempo do trabalho, então eu vou trabalhar na fábrica, vou trabalhar na empresa, vou trabalhar, eu volto, na família, na agricultura familiar não, né? Então é fundamental
que a gente questione essa visão familista das políticas públicas. Isso é chave, né, para a gente poder avançar no que tange um aperfeiçoamento das políticas públicas para fortalecer as mulheres, os jovens, as populações quilombolas, incorporar as questões raciais, enfim, né? O Ale saiu para mim. Você pode passar? Eu não tem mais o ícone para passar o slide. Deixa eu colocar você de novo. Pronto. Bom. Então, quando eu olho a TER, né, pensando, né, apenas 2% das mulheres foram beneficiárias nas políticas de ATER, minha gente, assim, é muito pouco, né? Assim, esses são dados para a gente poder pensar de 2011 a 2014, né? Assim, é muito pouco, né? Entender do que a gente está falando, quem é esse universo, né? E aí, bom, como pensar, né? A gente repensar o trabalho na vida das mulheres rurais, né? Então, eu acho que algumas chaves interpretativas aqui, né? Sobretudo, romper com a dicotomia entre trabalho produtivo e reprodutivo, né? Trabalho produtivo e de cuidados domésticos, né? Todo trabalho é trabalho, né? E todo trabalho ele é produtivo, né? Todo trabalho está no campo da produção, mas também está no campo da reprodução, né? Então, é importante que as equipes técnicas, Patrícia, consigam olhar, né, para esse trabalho, né, desenvolvido pelas mulheres e ter um olhar a partir dessa crivagem, né? É importante que a ATER, né, traga as possibilidades de visibilizar a contribuição das mulheres para a produção e reprodução da vida, na economia, né, na agricultura, criar ferramentas para incorporar todo o trabalho desenvolvido. A gente aqui na Rede ATER Nordeste, e hoje vai ter o lançamento de um projeto junto com o FIDA, né, que é da Rede ATER Nordeste, enfim, mas é importante, a gente vem conseguindo acumular, né, sobre isso, assim, sobre como o trabalho das mulheres ele é fundamental para a reprodução da vida, no trabalho de cuidados, né, mas ele também traz para a gente uma questão fundamental que é a econômica, que é invisibilizada, né? É importante que a gente, a partir disso, né, fortaleça as ações das mulheres rurais no campo produtivo, né, de um cuidado com os pequenos animais, com as sementes, a preservação da agrobiodiversidade, né? Então, que os projetos tragam isso, né, coloquem as mulheres no centro também, visibilizar e reconhecer o conhecimento das mulheres sobre a agroecologia, sobre a preservação dos biomas, as práticas de segurança e soberania alimentar, né? Então, o trabalho dela nos quintais, com os pequenos animais, enfim. E a gente fala que esse é um princípio para a ação, para as ações políticas, né? A construção de metodologias e abordagens teóricas com e para as mulheres. Não adianta, gente, a metodologia, por mais participativa que ela seja, Alessandra, e ela não incluir as mulheres no seu processo de pensar, né? Então, assim, aí a gente fala, ela é tão importante o processo quanto o produto, né? Assim, como é que a gente, a partir das metodologias participativas, a gente consegue incluir, né, para envolver conosco, né, a forma, os objetivos, enfim, a gente sabe que os tempos são difíceis, mas isso tem que ser um princípio, né, para a gente poder fortalecer. E aí, durante o projeto de ATER, que a gente desenvolveu aqui, a gente ficou perguntando para as mulheres, assim, qual era o grande impeditivo para as mulheres acessarem as políticas públicas, né? A gente passou 2 anos pensando essa pergunta, Patrícia, assim, 2 anos, assim, foi um processo de reflexão, de muitos seminários, oficinas, leituras de dados, de textos, voltava,
E aí uma das questões que ficou muito forte, muito clara para a gente, é a sobrecarga do trabalho doméstico e de cuidados, né? Agora, na pandemia, esse, de novo, tem sido um tema, né? A questão do trabalho, tudo que está mater clássica para uma mater tradicional, fechou os olhos, né? Eu era treinada para ir olhar a produção, e a produção estava onde? A produção não estava no quintal, a produção não estava na casa, e eu não reconhecia quem estava ali naquele espaço, né? Então, esse trabalho doméstico que aparece como um impeditivo das políticas públicas, a gente foi refletir também sobre ele, né? Tá ok, gente? Tá indo bem? Tá dando para entender ou tá muita coisa? Ô, Letícia, tá ótimo, tá todo mundo elogiando, só que você só tem mais 10 minutos. Tá. Bom, então quando eu vou olhar para quem são essas mulheres, a partir dessa questão da divisão sexual do trabalho, né? Eu vou olhar que, bom, as mulheres rurais, né, ocupadas aí com 16 anos ou mais, elas gastam muito tempo, vou passar esse slide porque tem um outro que é mais autoexplicativo, mas quando eu olho, por exemplo, para as mulheres rurais, né, as médias de horas semanais dedicadas aos serviços domésticos e aos cuidados de gênero no Brasil, tá certo? As mulheres trabalham em média 11 horas a mais, tá certo? Do que os homens. Isso tudo é autodeclarado, passa pelo autorreconhecimento das mulheres e dos homens. Só que quando eu vou olhar para o contexto rural, as mulheres trabalham 16 horas a mais que os homens, tá certo? Então, assim, é muito mais, são 2 horas a mais do que as mulheres urbanas, certo? Quando a gente vai pensar sobre isso, né? Assim, eu quero trazer muito rapidamente a experiência das cadernetas, que eu espero que a gente tenha depois a possibilidade, né, Patrícia, de aprofundar aí, mas a Alessandra também aprovou um projeto com as cadernetas, enfim, né? As cadernetas, elas surgem com a necessidade da gente, primeiro, trazer essa discussão da pesquisação, das metodologias participativas, né, a partir do princípio do diálogo dos saberes, enfim, dialogando com essas outras teorias, economia feminista, ecologia política, enfim, trazer a questão do trabalho das mulheres, da renda, tudo isso no bojo, né? Mas trazia para a gente, Alessandra, a necessidade de criar indicadores para pensar a vida das mulheres rurais a partir, de fato, da realidade das mulheres, né? Então, para que pensar esses indicadores? Para a gente ter subsídios para repensar as políticas públicas, gente. É por isso que a gente ainda naquele momento, né, e a gente ainda está no campo de pensar a disputa das políticas públicas que de fato cheguem para transformar a vida das mulheres, né? E aí a gente criou muito de forma coletiva, né? Essa aí é a caderneta agroecológica. A caderneta, ela é um instrumento muito simples de sistematização da produção protagonizada pelas mulheres no agroecossistema, tá? Então, elas vão anotar cotidianamente, esse é um desafio, mas essa é a riqueza do instrumento, tudo que elas consumiram, a família, tudo que elas doaram, trocaram ou venderam, tá? Então, a caderneta se coloca nessas 4 colunas, entendendo que as relações de produção, elas têm racionalidade, sentidos diferentes, né? Tem algo que eu produzo para vender, tem algo que eu produzo para comer, tem algo que eu produzo e eu posso trocar, eu posso doar, enfim, né? E isso é distinto, por exemplo, na lógica do agronegócio, né? O agronegócio não produz para o autoconsumo, o agronegócio só produz commodities, né? Então, bom, a caderneta, ela é um instrumento de coleta de dados, mas ela também vem se colocando como um instrumento de empoderamento das mulheres. Por quê, Letícia? Porque essa mulher, ela também passa por um processo de formação, né? E quando ela começa a enxergar a produção dela, ela começa a mudar, gente. A gente tem casos, assim, muito legais, né? De mudança, por exemplo, do arranjo do seu quintal, né, de redefinição do quintal. Os dados da caderneta nos possibilitam, por exemplo, um inventário muito rico do que compõe a agricultura familiar, né?
E ela nos possibilita visibilizar a contribuição econômica das mulheres, né? A contribuição para a segurança alimentar e nutricional, a gente está falando de autoconsumo, a conservação da agrobiodiversidade, né? Então, isso tudo são dados que a caderneta nos oferece, né? Elas trazem para a gente também uma forte relação de reciprocidade, de solidariedade, e coloca as mulheres como um ator central no fortalecimento dos tecidos sociais do território, e que isso para nós é muito importante, né? A gente precisa ter um território habitado, mas a gente precisa ter um território em que as relações sociais têm sentidos de permanência, né? Têm sentidos de resistência. Então, eu vou apresentar, a gente fez uma pesquisa, né, em 7 estados, estamos finalizando agora, né, foram 642 agricultoras que participaram do projeto. E aí, assim, quando a gente perguntou para essas mulheres, né, Patrícia, se elas trabalhavam, né, 80% disseram assim, não, eu não trabalho fora de casa. Né? Só que ela trabalha em todo o agroecossistema, mas ela diz assim, não, eu não trabalho fora de casa. Né? Quando elas são perguntadas quem é responsável pelo trabalho doméstico, 85% delas é a própria agricultora. Apenas 2%, né, das respostas, a mulher diz que o marido ajuda. Né? E aí tem um outro conjunto aí tem jovens que ajudam, né? Assim, então, eu tenho 6% que 2%, né, que pode ser um integrante da família que ajuda, 7% é uma outra mulher da família que ajuda, né, mas essa é uma realidade, assim, as mulheres têm uma sobrecarga de trabalho doméstico impressionante, que vai se materializar naquelas 16 horas a mais semanais que o homem, né. Isso aí é uma foto da campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Eu sempre estou mandando para a Alessandra aí as apps novelas, o material da campanha. Foi uma campanha criada no marco da Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, que ela é muito legal, gente, para ser usada como um instrumento, né, de campo, de levar para as mulheres a discussão. Tem novela, tem radionovela, enfim, tem um vídeo aí, né? E aí a gente fez agora esse ano, com todo esse tema da Covid, Patrícia, assim, né? A gente retomou a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico e aí a gente fez essa pergunta para as mulheres, né? O que você faria se tivesse um tempo só para você? E aí, assim, essa é a figura da Rosa, que é a nossa personagem aí da campanha, né? E é muito interessante as respostas que vieram, né? Assim, muito fortes, inclusive, muito significativas. A caderneta mostra para a gente, né, assim, que existe um valor econômico, né? E hoje a gente conseguiu sistematizar quase R$ 1.700.000, tá? Que foi sistematizado e a gente sabe que esses dados são subnotificados, né? O total de anotações aí, né, das cadernetas. A gente tem metade das anotações estão ligadas ao autoconsumo, então a gente reafirma essa ideia de que, a nossa hipótese de que as mulheres têm uma relação direta com o autoconsumo, com a segurança alimentar, né? Apenas 27% do que as mulheres produzem está ligados à venda, né? À comercialização. Bom, essa é uma questão também, o valor, né? Isso para a gente ainda para a gente refletir, né? Assim, apesar das mulheres destinarem 27% do que elas produzem para venda, na relação econômica, né? Esses são produtos que têm maior valor agregado. Né? Então, a gente consegue ver do 1.700.000, mais de 1 milhão vem do que elas vendem, né? Bom, e aí para a gente, né, trazer algumas reflexões, as relações de consumo, doação e troca são consideradas como não monetárias, né, assim, que não envolvem uma transação financeira e nesse sentido não são reconhecidas, né, assim, então a riqueza não monetária produzida pelas mulheres, né, a partir de uma enorme quantidade de trabalho realizada é desconsiderada. Então, se eu olho, por exemplo, todo esse trabalho para autoconsumo, para doação, para troca,
para os cuidados, uma terra tradicional não olha, não reconhece, né? Olhar que está aí, que vai marcar as metodologias, vai marcar a ação no campo, vai marcar os projetos, né, que são levados para essas comunidades, enfim. Então, a gente vem problematizando, a gente precisa olhar de forma técnica e política, né, esta produção ao pensar novos modelos de políticas públicas para as mulheres rurais no Brasil. E aí é isso, né? Todo outro trabalho é invisível, né? O que trocam, o que doam, né? 70% do que as mulheres produzem se destina a doação, troca e autoconsumo, né? Então, isso é para a gente pensar também em que medida a gente traz, né, isso. E aí, para finalizar, eu pensei aqui 3 perguntas aqui para a gente jogar aqui, né? Então, qual a importância das políticas públicas com enfoque de gênero no meio rural do Brasil? Como repensar a partir do que foi discutido aqui, né? Se é possível repensar até, Patrícia, ou não. E ao avaliarmos políticas públicas a partir do enfoque de gênero, percebemos a necessidade de romper com o olhar uniformizador da agricultura familiar, né? Como um sujeito único aí, abstrato. E repensar outros indicadores de avaliação no que tange ao enfrentamento das desigualdades de gênero no meio rural. Quais poderiam ser esses indicadores? Então, eu deixo aqui essas perguntas, a gente pode ir proseando depois, né, e traçando esse debate aí com vocês. Eu me coloco à disposição para esse processo aí. E agradeço demais, tem várias referências bibliográficas aí, indicação de filmes, né? Tem várias, tudo que a gente tirou está aqui. Então, espero ter podido contribuir, ter contribuído aí com vocês, tá? E vamos fazer esse debate aí. Obrigada, gente. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Patrícia. Desculpa aí se foi muito rápido, né? Mas é também que esse modelo de estar falando para o computador é ruim, né, gente? Obrigada. Letícia, nós agradecemos muitíssimo a sua participação, foi maravilhoso, todo mundo está elogiando aqui. É importante trazer essa visão, né? Nem todo mundo conhece essa tecnologia, essa metodologia das cadernetas agroecológicas e essa forma de, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho das mulheres, colocar, inclusive, valor monetário sobre aquilo que elas produzem, né? Mas também mostrar a capacidade, essa questão da solidariedade, do capital social que existe, né, quando a gente começa a analisar dessa forma. Agradecemos muito. Tem algumas perguntas, na verdade, tem 2 perguntas aqui que o pessoal está aberto, inclusive. Quem quiser abrir o microfone, né, em ordem, obviamente, quem quiser colocar as perguntas aí. Letícia, eu queria te fazer já uma pergunta aqui que ficou, que o pessoal colocou ali, e eu também estou curiosa. Quais são as respostas das mulheres que quando você perguntou o que elas fariam se tivesse um tempo só para elas? Por favor, fala pra gente. Olha, a maior parte das respostas, né, elas reafirmam o lugar de cuidadoras, né? Assim, isso para a gente é interessante, assim, as mulheres, elas, na sua maioria, elas colocam, eu levaria meu filho para passear, sempre são relações, são respostas ligadas a esse papel delas de cuidadoras, né? E aí a gente tem que refletir também sobre esse trabalho de cuidados, não como a gente fala assim, que quando é obrigação é ruim, né? Mas a gente tem que lutar por uma sociedade em que o cuidado, Alessandra, ele venha para o centro, né? O cuidado, o que a gente fala, às vezes pensa assim, então vocês querem acabar com tudo? Não, a gente não vai acabar com tudo. A gente quer que o cuidado seja responsabilidade de toda a sociedade, né? Por isso que é a divisão justa do trabalho doméstico. Então, quando a gente recebe as respostas das mulheres e que elas reafirmam esse lugar do cuidado, mas como uma possibilidade de eu escolher, não, se eu pudesse escolher, mas eu não posso, né? Como as mulheres falam assim, eu gosto de cozinhar, mas todo dia, né? Mas todo dia, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Então, assim, a gente fala, tem que ser dividido e tem que ser entendido que é uma responsabilidade de todos. Então, a campanha diz, né?
Direitos são para mulheres e homens, responsabilidades também. Né? Então, eu acho que nós precisamos avançar para uma sociedade em que todas e todos cuidemos, porque cuidar é muito bom, gente. O que não é bom é ser só você, o que não é bom é ser obrigatório, né? O que não é bom é pesar sobre a vida e não ser reconhecido, e não ser valorizado, né? Porque as mulheres, e a pandemia está trazendo muito isso, alguns dados mostram, as mulheres estão sobrecarregadas e desvalorizadas, cansadas, estressadas, né? O trabalho doméstico de cuidados, ele passa a ser um trabalho extremamente extenuante, desgastante, e ele não é valorizado. Então imagina, você todo dia fazer um negócio e ninguém diz assim, poxa, obrigada, né? Obrigada por você ter cuidado, obrigada por você ter limpado, né? As feministas, a economia feminista vai mostrar, Alessandra, como foi importante a apropriação do trabalho doméstico e de cuidados pelo capital, porque você tem aí um conjunto de trabalho para preparar um trabalhador para o mundo público, né? Que não é pago, inclusive emocionalmente, psicologicamente, né? As feministas, algumas feministas falam assim, até o trabalho de preparar psicologicamente para enfrentar a vida, né? Não é reconhecido pelas mulheres, então, pela sociedade. Isso é um trabalho, gente, né? É um trabalho de você ter que... Quantas vezes eu já escutei muito assim, né? A mulher é o esteio da casa. Quem já escutou isso, né? A mulher é o esteio. Eu falo, e quem é o esteio dela, né? Quem cuida de quem cuida. Esse é um tema também, né? Que nós estamos avançando, assim. Quem cuida de quem cuida? Ninguém cuida de quem cuida, né? Então, a gente precisa fazer esse debate. E a gente traz esse debate porque, por exemplo, aí você me pergunta assim, não sei se alguém perguntou, mas o que isso tem a ver com a terra, Letícia? Tem a ver, gente, porque, por exemplo, você marca uma reunião 10 horas da manhã. As mulheres não vão. Porque elas têm que fazer o almoço, porque elas têm que preparar a criança para a escola, porque elas têm que cuidar do... né? Então, elas vão depois que elas tiverem feito as tarefas domésticas. A mulher para viajar, por exemplo, e vocês sabem do que eu estou falando, uma mulher para ir para um intercâmbio, muitas vezes ela só vai quando ela deixa o almoço pronto, o jantar pronto, ela acorda 3 horas da manhã para poder fazer uma viagem, para deixar tudo que é do trabalho doméstico dela pronto. Eu já participei de reuniões, por exemplo, com homens lideranças, com mulheres lideranças, que os homens chegam no ônibus para pegar o intercâmbio e tudo pronto. A mulher acordou 2 horas da manhã. E quando não, ainda tem que trazer os meninos, tem que trazer as crianças, porque o cara não fica. Né? Então, isso é um impeditivo das mulheres acessarem as políticas públicas? Ela está esgotada. Ela não aguenta participar da reunião da associação, ela não aguenta participar da reunião do sindicato, ela não aguenta pensar na cooperativa, porque ela vai pensar o quê? Gente, é mais trabalho, ela diz, não aguento, eu não vou conseguir. Né? Por isso que a política de até incorporou os 30%, Alessandra, para ações de recreação, para ações específicas para as mulheres, e nós precisamos defender isso. Porque quando essa mulher sai para uma formação na TE, ela tem que ter recurso para ela levar a criança. Porque até a gente mudar essa cultura doméstica na casa dela, vai demorar muito. Né? Então, eu preciso... Antes, para eu mudar o sistema, é difícil. Então, eu digo assim, venha, companheira, venha, seu filho não atrapalha. Eu já fui em formação que tem técnico que fica com raiva que a criança chora. Né? Não pode, gente, não dá. Então, se eu quero mudar essa estrutura, eu tenho que ter uma sensibilidade, né, desses técnicos, mas eu tenho que criar condição para que essa mulher saia de casa, né? E essa condição, ela também passa por acesso a recurso. Ela também passa por uma metodologia diferenciada. Patrícia, você quer falar? Que eu gostaria de complementar a fala dela aqui rapidinho. Ah, sim. A gente tem discutido isso, Letícia, durante esses dias,
né? A gente tem falado muito até do papel, qual a importância do nosso papel como extensionista nesse processo, né? Que não é reproduzir, né, essa cultura machista, essa estrutura que a gente tem, e sim ter esse olhar diferenciado, né? Ter esse cuidado e ter essa atenção, porque muitos colegas nunca nem tinham se ligado, por exemplo, que uma reunião 10 horas da manhã era um impeditivo para uma mulher, nunca, às vezes nem tinha parado para pensar nisso. Então, acho muito bacana essa sua colocação. Ale, você vai complementar e aí a gente tem as outras perguntas aqui, ou você já vai passar para outra pergunta? Eu fiz uma listinha de perguntas aqui, mas eu queria só complementar isso, porque desde o início, desde a primeira palestra que a gente teve aqui, que eu estou maquinando aqui, né? Peraí, onde a gente vai parar com esse curso? Porque uma coisa é você dar o curso e agora cada um que se vire, todo mundo está consciente do que está fazendo, agora a Terra vai mudar. Não é por aí, né? Então, me veio uma ideia que eu tenho construído para a gente pegar os principais pontos, para a gente produzir tipo um relatório, para a gente passar para o INCAPER, para a Secretaria de Agricultura, relatório dos principais pontos que a gente... Que trouxe um incômodo de verdade, que fez com que as pessoas refletissem de verdade, né? Para a gente tentar transformar, para a gente tentar modificar a TER que nós temos hoje dentro do INCAPER e, de repente, nos outros parceiros que a gente tem também. E um desses pontos é esse da questão do horário, da recreação, que o INCAPER tem que estar ciente de que é um problema que a extensão rural tem que encarar de frente e propor mudança. Né? Então, a questão do horário de atendimento ao público, às mulheres, a questão da recreação, porque ficar um colega ou outro, um município ou outro, tentando articular com a Secretaria de Assistência Social, uma recreadora para ficar com as crianças, ou convencer o pessoal do Senado, deixar a mulher levar o filho para um determinado curso. Então, é desgastante para o colega, ele fica trabalhando sozinho nisso e tem que ser uma postura do Estado, né, de reconhecimento de que o trabalho com mulher é diferente. Então, eu deixo aqui essa proposta para os colegas já irem pensando, para futuramente, quando a gente terminar esse curso, de repente a gente elaborar um relatório, todo mundo fazer suas considerações daquilo que a gente deveria pontuar, e escrever esse relatório e encabeçar, e encarar os nossos gestores com essa proposta de mudança de uma TER para mulheres, né? Não é só um discurso, mas uma TER para mulheres de verdade. É a proposta que eu deixo aí, o pessoal pode ir pensando. Paty, vê se você aí na sua pergunta, a próxima seria também a do Ari, que é para explicar melhor a visão familista. Primeiro, na verdade, o Túlio que perguntou, aí é mais umas 3 pessoas, o Ari, acho que a Cris também perguntaram. Tem uma da Angélica aqui, qual foi do Túlio? Do Túlio boa tarde a todos e todas, professora, parabéns pela fala, muito rica, obrigada pela oportunidade. Em meu cotidiano profissional, vira e mexe, eu ouço o termo chefe de família. Seguindo sua recomendação, ou seja, deixando para lá o familismo, pergunto, conceitualmente, como deixamos de usar esses termos? Podem ser substituídos ou simplesmente abandonados? Obrigadão, pessoal. E eu acho que as outras também vêm nesse sentido, para ela explicar melhor o que seria esse familismo, né? Isso. O Ari foi antes do Túlio, mas pode juntar as duas perguntas. Deixa as duas perguntas aí. Depois eu faço a da Angélica. Quando eu trago, né, assim, aquele tripé, né, que eu acho que isso é importante a gente, porque, gente, a gente não trabalha com qualquer família, a gente trabalha com a família da agricultura familiar, né? Então, assim, entender o conceito, né? Não é só o conceito dado pelo Ministério para o enquadramento da política pública, né? A gente está falando de um modo de vida que ele é muito ele é um modo de vida muito característico, né? Que ele junta família, produção, trabalho no mesmo lugar, né? Que é o mesmo modo de vida, ele se reproduz assim. Então, é nesse locus, nessa família rural, nessa família camponesa, é essa família que guarda toda a sua riqueza, mas também a sua contradição, né? Então, eu tenho que entender do que eu estou falando, né? Com quem eu estou trabalhando. Então, a gente diz assim,
também, ela junta, né, a sua força de trabalho, ela junta o seu sistema produtivo, está tudo misturado, não é, Túlio? Está tudo misturado. Eu chego lá e aí eu penso o seguinte, bom, essa família, esse núcleo, né, essa instituição que a gente tem muito cuidado com ela, porque eu sou uma defensora da agricultura familiar, eu acredito na agricultura familiar, eu acredito no desenvolvimento rural em que a agricultura é uma ferrenha combatente do agronegócio, sobretudo nas políticas agrícolas do Brasil, mas eu tenho que entender do que eu estou falando, né? Para poder trabalhar com ela. Então, essa agricultura familiar, como esse sujeito, ela tem especificidades na sua forma de produção e de reprodução, certo? E essa agricultura familiar, ela é composta por sujeitos distintos. Não é a agricultura familiar como um bloco, né? Ela tem o homem, ela tem a mulher, ela tem os jovens, ela tem idosos, né, que compõem essa agricultura familiar, ela tem as pessoas que vão chegando, né, vão se juntando, agregados. Os genros, as noras, enfim, os agregados. Obrigada, Ali. Então, ela tem os agregados, ela vai se complexificando, mas e nesse sentido, eu tenho que olhar essa agricultura familiar a partir desses sujeitos e pensar, bom, ela é composta por sujeitos que trabalham, né, que produzem, que reproduzem o seu sistema de produção e de reprodução, mas que são fortemente crivados por relações de poder, né? Então, a agricultura familiar, ela é marcada por uma visão familista. Por quê? Porque as políticas públicas, Túlio, elas chegavam para o chefe da família, né? E aí a gente pensa, por exemplo, a titulação conjunta da terra, né? Então, a titulação conjunta, o casal ia para a luta pela terra, o casal ia para baixo do barracão, o casal era assentado, o casal era acampado, o casal era assentado, na hora que vinha o título da terra só vem em nome de seu João. Aí a dona Maria diz assim, pô, mas eu fiquei embaixo da lona preta, eu... Ela deve voltar. Acontece, gente. Enquanto isso, eu estou vendo ali Sueli falando, né, que mulheres cansam, que as pessoas não têm sensibilidade. Concordo plenamente, Sueli. Quando eu estava fazendo meu doutorado também tinha esse negócio assim, mas agora o ônibus passa na porta, pode levar o pessoal para estudar, tem aí a oportunidade de estudar. Mas, gente, a pessoa já está com seus 40, 50, 60 anos, trabalhou a vida inteira, continua trabalhando e ainda tem que pensar que tem que sair para estudar. Porque, sabe, condenar uma pessoa por não estar dando conta de sair para estudar nessa altura do campeonato é muito injusto e muito cruel. Então, as pessoas cansam realmente. Eu concordo com a Sueli, que ela colocou aqui, ó. Ela colocou, minha mãe é nova, mas, ainda é analfabeta, e desde 7 anos trabalha com meu avô na roça, casou e levanta mais cedo durante a vida toda. Ó, Letícia está voltando. Vamos ouvir, Letícia. Ei, caiu, gente, desculpa. Tudo bem. Nem sei onde é que vocês ficaram, porque eu fui falando, depois que eu vi que tinha caído. Aí você estava terminando a sua reflexão, falando do termo familista, vem da questão de chefe de família, aí caiu. Isso. E aí, várias políticas, elas chegam, né? Por exemplo, a política de acesso à terra, não sei se vocês ouviram isso, né? Mas a mulher vai para o enfrentamento da luta pela terra, ela é acampada junto com o homem, ela é assentada junto com o homem, na hora do título da terra vem só no nome do homem, né? E aí isso faz com que todo o trabalho das mulheres, elas não são reconhecidas como trabalhadoras, né? Assim, então, eu chego, por exemplo, Túlio, eu sou uma técnica, né, de campo, eu sou uma assessora de campo, eu chego lá, seu João tá aí? Não, tá não. Tá? Aí a dona Maria diz, não, tá não. Ah, tá bom, eu venho depois, então. Como se a dona Maria não entendesse do agroecossistema, como se ela não entendesse, né, do que está posto, como se ela não participasse, como se ela não trabalhasse, né? Então, o técnico e a técnica de uma matéria emancipadora tem que chegar e falar, oi, seu João, oi, dona Maria, tudo bem?
sabe? E a família, vamos trazer a família, vai discutir projeto produtivo. Seu João, chama a Dona Maria ali para a gente ver, né? Chama o José, que está lá, que é o jovem, né? Vamos conversar todo mundo, vamos conversar a família, né? Vai vir um projeto aqui. Que será que agora que a Dona Maria quer galinha, né? Mesmo? Será que é isso que ela quer, né? Então eu acho que a visão familista que é hegemônica nas políticas do meio rural mas também uma nova visão de até, né? Então a gente tem muitos companheiros hoje que são super aliados nossos, Túlio, né? Eles mesmos falam, não, se Dona Joana, não dá para vir, eu vou chegar lá meio-dia. Meio-dia, gente. Você chega para, como a gente diz, né, para filar o almoço na casa da agricultora e do agricultor, ou você não vai falar com a mulher. Entendeu? Não vai conseguir, né? Então, assim, a gente tem que ter uma postura diferente, né? A gente tem que ter. E aí isso vai passar por uma ação, né? Por isso que eu pergunto, é possível repensar até? Eu acho que é. Né? Acho que esse é um desafio nosso. Eu passei para a Alessandra vários materiais sobre a TER que a gente tem escrito. Tem uma sistematização de ATER muito interessante que a gente fez aqui na região Nordeste, que traz reflexões, inclusive no campo metodológico, que eu acho que seria bem legal poder também depois, né, socializar aí com vocês. Letícia, tem mais uma pergunta aqui que é da Angélica. Tem a pergunta da Angélica, eu estou olhando o horário aqui, né, que já são 15h24, temos 6 minutos. Angélica diz o seguinte, quais as estratégias devemos utilizar para incluirmos crianças e jovens na execução e planejamento das cadernetas agroecológicas? Conseguiu me ouvir, Letícia? Não está saindo sua voz, não. Seu microfone está desligado, Letícia. Seu microfone está desligado. É isso. Oi. A caderneta, Angélica, ela é um instrumento que foi pensado para sistematizar a produção protagonizada pelas mulheres, tá? Isso é algo que a gente não abre mão. A caderneta não é um instrumento de sistematização da produção da família, não é, né? Porque ela é um instrumento político-pedagógico. Mas as crianças, a gente tem vários relatos das mulheres que trazem, né? Que as crianças ajudam, elas começam a anotar, elas começam a se sentir parte desse processo, elas começam, muitas falam assim, né? Hoje, quando eu vou anotar a caderneta, teve uma agora, eu participei de um seminário de avaliação do Piauí na semana passada, teve uma que falou assim, minha caderneta virou meu diário. Então, quando eu sento, meu filho vem, minha filha vem, eles aprendem, eles começam a olhar para mim diferente, diz que a filha dela mudou com ela, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que está no campo muito da enquanto até, acho que a gente pode, sim, trazer a juventude para entender como é importante o trabalho da mãe deles ser valorizado, né? Qual é o papel da mãe deles também, porque a gente sabe que essa visão, ela tá na cultura, gente, né? Então, assim, às vezes a jovem, a criança, ela também acha que a mãe não faz nada, né? Então, eu acho que a gente trazer essa criança para ajudar, para lembrar a mãe, porque a gente está falando de uma anotação que ela é cotidiana, Angélica, ela é do miúdo, né? Ela não é 20 sacas de café, ela é 3 ovos, ela é uma galinha, ela é um mó de coentro, ela é né? Ela é o que a gente fala que vai passando despercebido, né? Porque nunca foi anotado. Algumas mulheres anotam, a gente se surpreende, porque a gente, quando chega achando que é uma novidade, a mulher vem lá com um caderninho, né? Aí você, caramba, essa daí já é uma... Mas não é a maioria, né? Assim, então, trazer os jovens, trazer as crianças para esse processo de formação,
né, para refletir juntos. Lá na Bahia, o projeto Viva Semiárido da Bahia, com a Beth Siqueira, que eu posso botar vocês em contato com ela, Alessandra e Patrícia, que é uma mulher maravilhosa, que já fez parte do GT, de Mulheres da ANA, trabalhou na equipe do SASOP, hoje está coordenando o projeto na Bahia. Elas criaram uma ciranda só para as crianças, e essa ciranda, ela parte de uma educação contextualizada, então não é só trazer as crianças e botar para pintar, né? Então, se o tema é caderneta, a ciranda também vai girar em torno da temática, né? Então, é muito interessante. A gente tem várias experiências que a gente pode olhar para elas e se inspirar, né? Não precisa criar, a gente precisa se inspirar. Mas eu acho que uma chave para fortalecer o processo das cadernetas é trazer a juventude e as crianças para perto dessas mulheres. Ali, seu áudio está fechado. Patrícia, tem mais uma pergunta antes da Cris ou a da Cris é a última pergunta? Então, na verdade, tem um comentário aqui da Thalita que ela fez, que ela coloca que semana passada fiz um atendimento de uma família na qual a esposa era negra e analfabeta, o marido nos últimos anos sóbrios, e contando toda orgulhosa pelo que fazia. Ela tem 2 filhos, mas trouxe a nora para ir acompanhando e aprendendo a lidar com as questões documentais. Fiquei feliz e incentivei ela até buscar fazer aulas para aprender a ler. O sonho dela é ler a Bíblia. Mas ver essa senhora assumir esse papel que normalmente é realizado pelos homens, ensinando para outra mulher, foi gratificante, né? Ela está contando aqui uma experiência, né, que ela teve. Ela está nesse município há pouco tempo e ela está falando que das 110 agricultores que ela atendeu, né, apenas 10 eram mulheres. Quando, né, a Letícia falou da questão da diferença, né, que a gente ainda atende pouca mulher dentro da ATER, né? Ela fez só essa... também fez um comentário aí parecido também, né? Complementando. Sim. Que ela fala do trabalho justo, é muito engraçado, pois tem experiência onde a mulher faz tudo na propriedade, mas a casa é da mulher ou das filhas. Verdade. Aí vem a pergunta da Cris, né? Que foi as meninas aqui também reforçaram que queriam também fazer a mesma pergunta. Você quer ler, Alessandra? Perguntou o seguinte: Letícia, qual o seu ponto de vista sobre uma ATER feminina, com extensionistas mulheres que também estão nesse cenário das relações de poder recheadas de desigualdades de gênero? Bom, eu quero uma ATER feminista, feminina e feminista, tá? Por quê? Porque tem muitas mulheres que não passaram por um processo de formação, né? Tem muitas mulheres que ainda, né, também são marcadas por uma ATER tradicional, convencional, e que dentro dos seus espaços também vivem relações de poder opressoras, né? O que a gente viu no projeto de ATER é que muitas mulheres que estão em organizações mistas, sobretudo as experiências de ATER das empresas, né? Emater, Incaper, enfim, as mulheres tendem a não irem a campo, né? As mulheres tendem a ficar em atividades mais burocráticas e as mulheres têm menos espaços de poder dentro dessas organizações e instituições, tá? E formação como essa que vocês estão tendo, gente, eu conheço pouquíssimas. Então, é difícil fazer essa problematização do que seria uma ATER feminina, porque eu não quero cair numa essencialização de que a mulher vai ser mais sensível. Muitas vezes não, ela é tão marcada por essas relações de poder que ela quer ser tão produtivista quanto qualquer outro técnico de ATER, né? Por exemplo. E ela não teve a formação. Ninguém vai olhar o mundo diferente se a gente não tiver a oportunidade e as ferramentas para isso. Não está dado, né? Às vezes as mulheres elas sentem o peso do patriarcado, elas sentem o peso do racismo, né? Eu lembro muitas vezes, é muito comum para nós que trabalhamos com processo
educacionais, seja formal ou informal ou não formal, da pessoa dizer assim, nossa, eu sempre senti isso, mas eu não sabia nem o nome, né? Então, eu sentia o que eu estava vivendo, mas não sabia que se chamava racismo. Eu sentia isso que eu estava vivendo, mas não sabia que isso era machismo, né? Então, eu acho que o processo de até, ele tem que ser educador, né? E ele é educador para todo mundo, gente. Ele é educador para nós. Eu já fui técnica de até, né? Então, eu sempre me sinto nesse lugar. Mas ele para nós e ele tem que ser educador para quem a gente está atendendo, né? E ele tem que ser uma educação para transformação. Paulo Freire, que é o nosso mestre, né? Por mais que queiram calar ele, não vão conseguir, ele diz isso, né? Educação como prática para a liberdade, uma educação transformadora e uma até que ela leve a reflexão dessa realidade. Eu fico feliz que a Angélica diz assim, o sonho dela é ler a Bíblia, que ela leia a Bíblia, mas que ela leia a sua realidade, né? Que a Bíblia seja um instrumento para ela conseguir ler a realidade dela, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que nós, enquanto técnicas e técnicos de até, né? A gente tem que ter. Então, ter uma companheira mulher empoderada, fortalecida na sua organização é super importante. Né? A gente tem que ter homens, por exemplo, que abram mão, gente. Os homens não abrem mão do seu espaço de poder, não. Né? Quando a gente vai olhar onde estão as mulheres e onde estão os homens nas organizações, pouquíssimas são as diretoras, as coordenadoras, né? Assim, e quando a gente está falando também de uma mudança das relações de gênero, a gente está falando de mudança das relações de poder, né? E aí esse é o problema. Né? Este é o problema, porque vem o conflito, né? Vem o conflito na casa, vem o conflito na organização, vem o conflito, por quê? Porque tem gente que não quer abrir mão do poder, por mais que os homens achem que não tem poder, mas eles têm. Né? Então, assim, eu quero uma terra feminista e agroecológica para a agricultura familiar no Brasil. Letícia, eu queria só pontuar uma coisa que você, né, comentou lá, o que as mulheres fariam se elas tivessem mais tempo, né? E a gente perguntou, quando a gente começou o projeto, a gente perguntou assim, o que vocês querem para o projeto, né? E a resposta que a gente mais teve foi visibilidade. A gente quer ser vista, a gente quer ser reconhecida como agricultora, como pescadora. E todo mundo ficou surpreso, porque a gente imaginou assim, que as respostas seriam, a gente quer mais crédito, a gente quer mais recurso, a gente quer, né, mais... Não, a gente quer ser vista, né? A gente quer essas identidades, eu quero ser reconhecida como uma agricultora. E a gente tem casos, até na minha tese, na minha dissertação, eu tenho um caso, né, da agricultora me contando que quando ela foi se aposentar, o técnico da INSS olhou para ela e falou assim, mas a senhora é agricultora com essa unha pintada, usando maquiagem? Ou seja, né, a mulher rural ela é tão estigmatizada que ela não pode ter vaidade alguma, né? Para ela ser considerada uma agricultora. Então, assim, como que a sociedade ainda e as instituições ainda reproduzem isso, que é muito triste. Então, a gente está fazendo... Ou aquela visão de que tem que ser pobre, né? Tem que ser pobre. Você chega na casa de alguém que não é pobre, aí você diz, não, mas isso não é agricultura familiar. Não é agricultura familiar. É isso, né? As pessoas, ainda tem quem confunda a agricultura de subsistência com a agricultura familiar, agricultura familiar. Pobreza, então a gente ainda tem essa confusão. Mas e uma das coisas interessantes que uma agricultora me falou, até na época da dissertação, é que eu perguntei o que elas faziam, porque eu estudei o agroturismo. Então, o que você faz com o seu dinheiro do agroturismo? E elas falaram muito dessa questão do cuidado, de comprar coisa para casa, de comprar coisa... Mas muitas falaram da vaidade. Então, como elas passaram a se cuidar com o dinheiro do turismo e como elas se sentiam diferente das mulheres da cidade, porque antes elas não tinham dinheiro na mão e não podiam. Aí uma me fala assim, hoje eu pago alguém para mexer no meu corpo, para fazer massagem em mim.
Ai. Então, Muito apareceu bom, muito é. essa questão dessa vaidade, né? Que muitas vezes a gente tira da mulher rural, da pescadora. A gente tira esse Sim, lado sim. dessa vaidade, ou olha como se ela não pudesse ter essa vaidade. Só uma observação mesmo para compartilhar aí com os colegas. E aí eu acho que a gente tem que encerrar, porque a Letícia já está com o tempo dela, né, Letícia? Já faltam 2 minutos, você podia até Gente, eu peço 1000 15h40. desculpas. Eu peço desculpas, é porque a gente está negociando um projeto com a Embrapa e eles marcaram uma reunião hoje, assim, e aí eu consegui adiar um pouco a reunião, mas não para mais tarde. Então, eu peço 1000 desculpas, porque eu acho que a riqueza é o debate, né? Mas a gente pode deixar para um próximo momento também, né? Já deixa aí agendado. Pelo menos no projeto que foi aprovado, que se Deus quiser o recurso sai para a gente começar. A gente vai se encontrar aqui no Espírito Santo. Deus Letícia, quiser. muito obrigada, viu, por sua participação aqui. Patrícia, você quer encerrar, Patrícia? Eu quero agradecer muito a Letícia, né? A gente queria fazer um curso aí só com ela esse ano, mas não deu, né? Veio a pandemia e acabou, mas quem sabe, né? Fica para o ano que vem, depois que isso tudo passar. E te agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Né, o pessoal está falando aqui que a aula foi fantástica, maravilhosa, agradecendo muito, e realmente você contribuiu muito com a nossa formação. Só agradecer mesmo. Gente, eu agradeço muito também. Eu é que peço desculpa, assim, de sair, né? Que a gente podia ficar aí proseando até mais tarde. Dizer que para mim é uma felicidade poder compartilhar com vocês. Parte da minha família materna mora aí no Espírito Santo, então a gente tem um carinho aí, né, especial por esse estado. E eu me coloco à disposição, a Alessandra sabe, Patrícia também, a gente está sempre conectadas, porque o nosso papel é construir pontes, né? Então, estamos aí, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está disponível, tá bom? Obrigada, Letícia. Obrigada a todos os colegas que ficaram até agora também. Até quarta-feira com a Josi. Beijo para todos. Quarta-feira, 14 horas, gente. Tchau, beijo. Tchau, obrigada, Letícia. E aí, Paty, já salvei tudo aqui.